Gente, o Pedro tocou aí na questão do Lula, que ontem veio, anteontem, né? Mas ontem também estava recebendo Nicolás Maduro. Mas aí até então, ontem, ok, né? Porque ontem era um encontro, sim, uma cúpula de vários presidentes, líderes de países sul-americanos, o que, na verdade, se você for pensar, é algo extremamente positivo, né? Olha, o Brasil está liderando uma cúpula de países sul-americanos que a gente pode propor uma série de negociações positivas, comerciais, até de vacina, acho que estava na pauta, enfim, tinha um monte de coisa legal que podia ser discutida e ampliada para os países aqui. E aí o que virou, o que seria grandioso, inclusive para o presidente Lula, se ele conseguisse algo concreto desse encontro, foi algo desastroso, né? Porque depois daquela declaração que ele fez em relação a Nicolás Maduro, o ditador, não teve mais encontro, só se falava disso, né? O presidente do Chile, do Uruguai. Aí hoje, o líder da oposição, que é o Juan Guaidó, que se declarou autopresidente. Autopresidente? Se autodeclarou presidente. Se autodeclarou, presidente. No ano passado, se não me engano, na Venezuela, ele falou com a CNN e falou que essas falas do presidente Lula são uma afronta à democracia. E vários líderes também da oposição, ou ex-presidentes de lá, ou ex-líderes, enfim, políticos que estão ligados ali à Venezuela, que são da Venezuela, também criticaram demais essa fala do presidente Lula. E aí você vê até gente de direita ou esquerda, de lideranças, né? De países importantes criticando, então não tem essa, até porque não tem essa, né, ditadura boa não existe, nem de direita e de esquerda, não existe ditadura boa de fato, né, e a repercussão continuou sobre esse assunto, né, e foi muito ruim do ponto de vista internacional também uma declaração como essa, né, para o Brasil. O que você acha, Carol? Exatamente. Bom, essa história é bem complexa, como relações internacionais são, né, foi um absurdo, acho que a gente não tem o que falar, o pessoal de esquerda, os apoiadores nem tiveram como defender Lula nessas declarações, porque foram humilhantes. Falar de um povo que está sofrendo tanto, 20% da população saiu, mas esses números estão rodando aí, torta direita, mais de 90% vive abaixo da linha da miséria. Então a gente sabe que o resultado dessa ditadura é de empobrecimento da população. Claro que o governo brasileiro lida com outras ditaduras também, mas China, Arábia Saudita, que também não levaram o povo à miséria, né? São ditaduras, mas ditadura é ditadura. Para mim, eu acho que assim, o ponto de Lula defender e abraçar Maduro da forma que ele abraçou, que é humilhante, chega a dar arrepios assim, de angústia de ver a forma que ele trata, por quê? Só que aí as relações internacionais são, na verdade, bem hipocritazinhas. Por que elas são assim? Mesmo a Venezuela, nessa situação que está, Estados Unidos com a Chevron voltou a explorar petróleo na Venezuela. A Colômbia, México, a França toda corretinha também retornou o comércio, não relações diplomáticas, mas o comércio com a Venezuela. Por quê, pessoal? Pasmem, a maior reserva de petróleos do mundo, mais do que a Arábia Saudita, está debaixo do condado de Maduro. Está ali na Venezuela. Então, como eu enxergo esse movimento? O Lula tinha que condenar veementemente, por mais que ele seja amigo pessoal de Maduro, que deve ser, tinha que condenar as ações de Maduro, que são absurdas, não tem como você proteger aquilo. E, ao mesmo tempo, podia estar fazendo como os outros países, apoiando a exploração de petróleo, colocando a Petrobras. Para vocês terem uma noção, são mais de 303 milhões de barris de petróleo. Aqui no Brasil é 11, para a gente ter noção da magnitude. E aqui a gente tem várias dificuldades para conseguir explorar o petróleo, né? Então, Lula tinha que ter tido essa habilidade. Agora, que fosse só um encontro diplomático. Não precisa abraçar, beijar, entendeu? Jantar, fazer tudo. Não precisa. Do ponto de vista da comunicação, né, você manda um recado pro mundo. Quando o Lula recebe aqui Maduro um dia antes, para um almoço, faz questão fala, né, numa entrevista coletiva, exatamente. Narrativa, não é fato, não é narrativa. Não existe narrativa para uma ditadura, né? Com jornalistas ali respondendo perguntas, ele elogiando, falando que há um certo preconceito com a Venezuela. Pô, todo mundo sabe o que o Maduro fez lá. O Maduro fechou o Supremo deles, sabe? Interferência legislativa, votação que não tem ali. Presos políticos, né? Presos políticos, jornalistas. Bom, aconteceu aqui também ontem, né? Jornalistas foram agredidos lá por seguranças venezuelanos e também brasileiros que estavam lá. Um tremendo absurdo. Nossa, não é assim que se trata jornalista em nenhum lugar do mundo. Eles precisam saber que aqui nós temos democracia. Aqui jornalista pergunta
pergunta o que ele quer para a autoridade. A autoridade pode responder, virar as costas, pode fazer o que quiser. Mas nenhum jornalista ali estava armado. Nós estamos, né, ali fazendo nosso trabalho. Então, a minha solidariedade aqui aos jornalistas que foram agredidos, meus colegas. Eu sei que é um pouco corporativista falar isso, mas a gente tem que falar, porque se não pode deixar batido. A gente exerce um papel fundamental na sociedade, né? E a gente precisa ser respeitado por isso, ter a garantia de que a gente vai fazer um trabalho sem a Délis agressão. Ortiz tomou um soco ontem. Que é isso, sabe? Foi hoje. É uma coisa impressionante. E assim, em relação a esse encontro do Lula com o Maduro, Marcela, eu acredito que poderia ter muita coisa boa para a gente estar discutindo na América e tal. Mas o que os líderes que vieram? Lacalle Pou, presidente do Chile, todo mundo criticando a postura do Lula. Então isso virou o assunto. E aí não se discutiu nada. Até essa ideia de moeda única, que eu acho uma furada nesse primeiro momento do Brasil, afinal de contas, quanto tá valendo o peso? Quem foi pra Argentina aí, vocês devem ter alguém conhecido, tá sabendo. O pessoal lá tá fazendo a festa, né, com dinheiro lá, porque o dinheiro dele não tá valendo nada. Então, não sei se é uma boa para o Brasil embarcar nessa, mas seria um debate razoável para daqui a um tempo fazer uma moeda única aqui como o euro é na União Europeia. O debate é válido. Agora, tudo isso sumiu, porque por conta dessa proximidade aí que o Lula quis impor. Era para ele sair maior, né? E aí saiu menor. E tem o Guaidó também, né? Que a gente passou rapidinho por ele, mas assim, acho que ele foi uma das cenas mais atabalhoadas que a gente viu nos últimos tempos. Ele ressurgiu agora das cinzas, né? Ele, como você falou, Renata, ele se autodeclarou presidente, o que já não é também democrático, assim, né? Então ele... E só o Bolsonaro e o Trump que... a Europa, reconheceram, a Europa né? também reconheceu que foi um erro. Aqui na América, o Bolsonaro e o Trump, acho que foram os dois que se entusiasmaram com essa ideia. E que sumiu, isso que foi uma situação assim, que a gente nunca viu, gente. E assim, é uma posição extremamente fraca. O problema da Venezuela também é que a oposição é muito fraca. Então, se Lula liderasse, como ele falou no início do governo dele, se ele liderasse realmente uma postura do grande salvador das pátrias, o finalizador das guerras, poxa, ótimo. É bom ter essa figura, mas não, ele está assumindo lados. Ele tirou a neutralidade nossa e assumiu lados. Quando ele foi para a China, ele assumiu um lado, tentou limpar a barra quando visitou a Europa ali, mas ele assumiu um lado declaradamente. E agora, com a América Latina, ele também está assumindo um lado das ditaduras da América Latina, né? É complicado. Aliás, né, o presidente Lula na questão internacional, que ele começou muito bem, né, indo viajar tal, e aí você fala, nossa, retomamos a nossa agenda diplomática, coisa bonita. E aí começa a dar declarações, por exemplo, no começo, na guerra da Ucrânia, né, falando que Ucrânia e Rússia têm a mesma culpa em relação à guerra. E aí, daí foi... piorando, não, antes, né? A primeira viagem dele para Argentina, ele elogiou a economia da Argentina. Parece que ele procura qual que é o ponto pior do país. É aquele, então vou falar que tá bom, porque não é possível. O ponto mais crítico, né? O ponto mais crítico, não é possível. Tá acertando em cheio. Que qualquer um sabe, né?